Está começando agora o programa Sintonia com Deus, programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. O meu nome é Everton, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul e você é o meu convidado especial para estarmos juntos durante esta 1 hora, refletindo sobre a Palavra de Deus e também ouvindo belíssimas canções. E minha pergunta é: como está o seu tempo? Como você tem dedicado tempo ao Senhor? A primeira canção que nós vamos ouvir nesse instante nos fala sobre isso, nos faz refletir sobre isso, como temos administrado o nosso tempo dedicado ao Senhor. Ouça essa canção e reflita sobre o tempo que você tem dado a Deus. Não tenho tido tempo nem pra me dizer que estou sem tempo pra mim, sem tempo até pra olhar pra cima, a criatura olhando o Criador. O tempo passa como nuvens que com vento se vão, que se aquecem e caem, molhando a terra, regando o chão, cheirando vidas, molhando a terra. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Tenho tido tempo nem pra me dizer que estou sem tempo pra mim, sem tempo até pra olhar pra cima, a criatura olhando o Criador. O tempo passa como nuvens que com vento se vão, que se aquecem e caem, molhando a terra, regando o chão, gerando vidas, molhando a terra. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Oh.
discursos que fiz. O tempo apagou histórias, culturas, rancores, as cores, amores, discursos que fiz. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Apagou de mim, apagou de ti. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. O tempo só não conseguiu apagar o teu amor por mim, Jesus. Aí então você acabou de ouvir a banda Cia de Jesus com a música Tempo. E agora nós vamos ouvir outra belíssima canção com João Alexandre, intitulado Nas Estrelas. Vamos ouvir essa canção e então refletir também sobre este momento especial da história da humanidade, em que Deus enviou o seu Filho para nascer e então mudar a história de todo o mundo, a tua história e a minha também. Vamos ouvir. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, mas o que Ele é pra mim? Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim? Até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi,
E descobri então que Deus, Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi. Descobri então que Deus, Ele não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus. Se você deseja entrar em contato conosco, fique à vontade através das nossas mídias sociais. A Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul possui as suas mídias sociais como o Facebook, o Instagram, Telegram, YouTube, e também tem um e-mail que você pode escrever aqui para nós, deixando a sua participação. Os nossas mídias sociais, o Facebook, Telegram, Instagram, YouTube, começam com o mesmo prefixo, o mesmo endereço. Você pode digitar nessas mídias sociais a palavra IPB Sapucaia e você então vai se deparar com os nossos contatos ali. E aí você pode se inscrever, né, ser ali seguidor no Instagram, no Facebook, e ficar sabendo de tudo que tem acontecido aqui na igreja. A Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul também tem o seu e-mail, é ipsapucaiadosul@ipb.org.br. Você pode escrever e deixar então o seu recado aqui para nós. Repetindo então, o e-mail é ipsapucaiadosul@ipb.org.br. E se você quiser entrar em contato direto com o pastor, você pode fazer também pelo telefone aqui, telefone pastoral, prefixo 51, que é da região da Grande Porto Alegre, e o número 98215 3223. 98215 3223, e você fala diretamente aí com o WhatsApp do pastor. Vamos, na sequência, refletir sobre mais um tema da nossa Confissão de Fé de Westminster, a confissão que faz parte aqui dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. E agora nós vamos ver então o sétimo tema da Confissão de Fé de Westminster, que fala a respeito do pacto de Deus com os homens. E dentre tantos versículos que baseiam esse tema da Confissão de Fé de Westminster, nós vamos separar aqui apenas alguns para ler, dando introdução a esse tema do pacto de Deus com os homens. Confissão de Fé de Westminster, que é uma das confissões reformadas adotadas pela Igreja Presbiteriana do Brasil e também, consequentemente, pela Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Gênesis capítulo 17, verso 7, a palavra de Deus nos diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações,
aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Hebreus capítulo 7, versículo 17 a 19, a palavra de Deus diz assim: portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Aí então Hebreus capítulo 7, verso 17 a 19 e versículo 22. E entre as belas doutrinas que revelam a misericórdia de Deus para com o homem, está a doutrina referente ao estabelecimento dos pactos, a saber, o pacto das obras e o pacto da graça. O pacto das obras referente à obediência do homem, o pacto da graça referente à obediência de Cristo e à aplicação ao homem. O conhecimento desses pactos deve nos levar a amar cada vez mais o nosso Deus, demonstrando fidelidade e consagração, cumprindo assim o que Ele requer e espera de cada um de nós. A aliança que Deus faz com o seu povo inclui exigências que devem ser observadas para que a mesma se concretize e seja efetivada. Deus não deixa todos os homens perecerem no estado de pecado e miséria em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado Pacto das Obras, mas simplesmente por seu amor e misericórdia, livra os eleitos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo sangue de Cristo, pelo segundo pacto, comumente chamado Pacto da Graça. O Pacto da Graça foi feito com Cristo, com o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. É assim que apresenta o Catecismo Maior, pergunta 30 e 31. Resposta, à pergunta 30 e 31. Aí então o sétimo tema da Confissão de Fé de Westminster, Confissão de Fé reformada, adotada pela Igreja Presbiteriana. E se você quiser, se você deseja conhecer mais da Confissão de Fé reformada, das igrejas reformadas, aqui no Brasil, a Confissão de Fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja de confissão reformada. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode vir até a Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui na Rua São Luís, número 188, bairro Jardim, cidade de Sapucaia do Sul, Grande Porto Alegre. E aqui nós temos um curso para você aprender sobre a base da Confissão de Fé reformada. São 36 lições, 36 encontros, em que você toma conhecimento de toda a base da fé reformada que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como exposição fiel de teologia. Agora vamos ouvir duas canções de Vencedores por Cristo, na sequência, uma após a outra, sem interrupções, como Águas Cristalinas e Deus, Somente Deus. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor.
Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente
está na Sintonia com Deus, programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Oh, 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 la, 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 na, na, na. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo, eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma devocional que está no Devocionário Cada Dia, da editora Luz para o Caminho. E esse devocional tem como título Milagre do Nascimento de Jesus, baseado em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz: E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Natal nos fala do nascimento de Jesus, o Filho do Altíssimo. Ele deixou a glória excelsa e desceu até nós.
esvaziou-se e assumiu a forma humana. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo rei, se fez servo, sendo exaltado, humilhou-se até a morte e a morte de cruz. O nascimento de Jesus foi prometido desde a eternidade. As profecias apontaram para a sua vinda. Dele falaram os patriarcas e os profetas. Todos os sacrifícios judaicos eram sombras que apontavam para a sua realidade. Na plenitude dos tempos, ele nasceu em Belém, nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Seu nascimento foi um milagre, sua vida foi um portento, sua morte foi substitutiva, sua ressurreição foi poderosa. O Natal não é uma festa pagã. A figura central do Natal não é o Papai Noel, nem a mensagem central do Natal é o comércio. Natal não é o brilho pálido da terra, mas a luz fulgurante do céu. Natal não é troca de presentes, nem banquetes requintados, mas a oferta da graça, o presente da salvação. Jesus Cristo é o milagre do Natal, o conteúdo do Natal, a razão da nossa celebração. O desejo da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul é que Deus abençoe ricamente a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Na sequência vamos ouvir mais uma belíssima canção, melodia, intitulado Eu Olho para a Cruz, instrumental com saxofone.
falha a minha fé? Quantas milhas devo andar para apenas receber meras palavras? Quanto tenho que esperar para ver cumprir-se em mim as promessas que ouvi quando falavas? Já firmei a minha fé, nela vou continuar, se apenas me bastar a tua graça. Mas eu quero ouvir de ti. Homens podem confundir, diz o que queres de mim para que eu faça. Eu quero te ofertar tudo que eu possa ser, sonhar os sonhos teus enquanto eu viver e testemunhar milagres que eu fizer no teu nome, autor da minha fé. Por isso estou aqui, querendo só sentir o teu milagre em mim. Quero compartilhar com você nesse instante a palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 8 ao versículo 20, que nos diz da seguinte maneira: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras
meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Hoje, essas palavras parecem não ter o mesmo impacto que inicialmente tiveram. Mas imaginemos como esse fato impactou os primeiros espectadores. Pastores, a própria família de Jesus e possivelmente os que passavam a noite na hospedaria. Seria uma manjedoura, um lugar próprio para aquele que foi enviado por Deus? Um estábulo, provavelmente úmido e mal cheiroso, seria um lugar onde se esperaria encontrar um Salvador recém-nascido? No entanto, o mistério e a expectativa se unem, trabalhando a nossa fé desde o nascimento de Cristo. Foi justamente na ocasião do nascimento de Cristo, evidenciado pelo testemunho dos anjos celestiais e do testemunho de vida de Jesus, que temos com clareza que Deus se aproxima de nós. O santo com os pecadores, o puro com os impuros. Quanto àqueles pastores, de maneira geral, eles pertenciam a uma classe desconsiderada pelos rabinos. A sua maneira de viver os impossibilitava de cumprir as ordenanças puramente legais da religião. Muitos os desprezavam. Informações históricas nos mostram que as ovelhas destinadas ao sacrifício no templo eram pastoreadas aos arredores de Belém, tal qual vemos no texto em questão. Isso explica a fé daqueles pastores, que possivelmente eram empregados responsáveis pelo pastoreio das ovelhas, destinadas ao sacrifício religioso. No entanto, o que Deus deseja nos mostrar nesta passagem não diz respeito exclusivamente aos pastores, nem ao nascimento de Cristo unicamente, pois o nascimento de Cristo é igual a qualquer outro nascimento. O que realmente se destaca em tudo isso é a origem, identidade e destino da criança chamada Jesus. Quanto à identidade de Cristo, vemos que Ele é Salvador, Cristo e Senhor. E o que isso significa? Em Lucas capítulo 2, versículo número 11, encontramos: é que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que isso significa? Em primeiro lugar, o Salvador. Ele é Salvador. Alguém que nos dá uma vida real de paz, amor e alegria. Todo ser humano precisa de um Salvador. A palavra de Deus nos diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O ser humano virou as costas para Deus. No único momento que pôde, abrindo mão assim da sua liberdade plena e se fazendo escravo do pecado, lá no Jardim do Éden. Hoje o desejo humano é contra Deus. O egoísmo assume na vida do ser humano o lugar de destaque, coordenando as atitudes e evidenciando que precisamos urgentemente de um Salvador. Todo ser humano precisa de Jesus, porque carrega dentro de si um coração corrompido que precisa ser restaurado, um coração que precisa ser transformado. Em segundo lugar, vemos na passagem de Lucas
a identidade deste menino como sendo Cristo. Cristo significa alguém com toda a autoridade para realizar os bons propósitos de Deus em nossa vida. Cristo é um título bastante conhecido dos tempos bíblicos. É a versão grega da palavra hebraica Messias. E trazia à mente dos ouvintes a promessa divina de um enviado de Deus, com autoridade plena para modificar a vida das pessoas. O próprio Cristo, conhecendo quem era, disse de si mesmo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tendo toda a autoridade, não há coisa alguma que Cristo não possa realizar. Ele tem autoridade para exigir de mim atitudes corretas e, ao mesmo tempo, pode me socorrer em qualquer tribulação. Problemas na minha vida, sentimentos, saúde, trabalho ou família não estão fora do alcance de Cristo. Todas as áreas da tua vida, Deus tem autoridade, Cristo tem autoridade para transformar. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar sobre a identidade desse menino nascido, que ele é o Senhor. Alguém que orienta por um caminho cheio de dificuldades, mas seguro, que conduz a vitórias em meio a uma vida de lutas. Muitos nos dias de hoje, que percebem a necessidade de auxílio divino, aceitam com facilidade o fato de que Deus é nosso socorro bem presente nas tribulações, tal qual nos mostra o Salmo 46, versículo 1. Porém, quando Deus exige o seu direito de ser Senhor das vidas humanas, é bem certo que encontra recusas do ser humano. Receber a bênção do cuidado divino é sempre melhor, é sempre mais aceito do que as exigências de obedecer ao Senhor Jesus. As pessoas, de um modo geral, têm mais facilidade em receber a bênção do Senhor do que atender ao compromisso com Deus. Quanto à vitória que vem do nosso Senhor a favor da sua igreja contra os que se opõem a Deus, a palavra de Deus nos mostra que pelejarão eles contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. A vitória existe, porém é para os seus fiéis. Quer você ter vitória na vida? Reconheça através de sua entrega total que precisa de Deus. Ele é o único que pode nos encaminhar pelo caminho certo. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 13, da seguinte maneira: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Portanto, se nesse instante você está ouvindo essa reflexão, repense seus valores. Relembre de quem há muito tempo já se colocou como Salvador, Cristo e Senhor daqueles que querem uma nova vida. Natal não é troca de presente. Natal não é banquetes
Natal é um presente de Deus para a tua vida. É a graça através de Cristo Jesus. Repense isso. Talvez seja um momento de reafirmar um compromisso com Deus e caminhar em novidade de vida. E o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida ricamente. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso conosco e há muito tempo atrás enviou o Teu Filho para que nós pudéssemos aprender do Senhor, para que nós fôssemos salvos de nós mesmos, ó Deus, do pecado, do mundo e do diabo. Pai amado, nós reconhecemos tão grande amor quando relembramos o nascimento de Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. É isso aí, nos vemos então na próxima programação, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até lá!